Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês ainda acham que o BPM é burocracia? Quer descobrir quais são os tipos de processos e como cada um impacta o resultado final? Então fica comigo, porque hoje vamos conversar sobre os diferentes tipos de conceitos do CBOC de um jeito simples, direto e aplicável. Vamos juntos para. E nós chegamos à nossa quarta aula. E hoje vamos mergulhar em uma parte essencial do BPM. Vamos entender quais os tipos de atividade que existem dentro de um processo. Ver o que significa tratar o BPM como uma disciplina de gestão. E principalmente, vamos conhecer os papéis e responsabilidades fundamentais que garantem que um processo funcione de ponta a ponta. Dono do processo, líder do processo, gerente do processo, analista do processo, governança de processo, cada um com suas responsabilidades bem claras. E no final, vamos ver como tudo isso se conecta com a estratégia organizacional, transformando planos em resultados reais. Então respira junto, pega o papel e caneta e vem comigo porque esse módulo é a chave para entender como o BPM funciona na prática. E aqui, pessoal, dentro de processo não é tudo igual. Algumas atividades realmente fazem com que o processo avance e gere valor. Outras são apenas transferências e algumas pontos de checagem, como se fossem barreiras de proteção. Primeiro vamos conversar sobre agregação de valor. São aquelas que entregam de fato algo positivo para o cliente. Imagine quando um mecânico troca uma peça defeituosa do carro. O cliente percebe o valor na hora. E esse é o valor agregado, assim como o banco, quando se deposita, o dinheiro fica disponível na hora. E segundo, temos atividades de handoff, que são as passagens de bastão, como se fosse uma corrida de revezamento, onde cada um corre e entrega o bastão para o outro. Então, se houver falha, o time inteiro perde pontos, perde tempo. E no processo é igual, quando uma área de vendas coleta uma informação do cliente e passa para a área de crédito. Bom, se faltar um dado, ou se a comunicação for muito ruim, o cliente vai ficar esperando, começam a aparecer problemas críticos no processo. E por último, são atividades de controle. São pontos de verificação, como uma lista de conferência de um piloto antes de decolar. No dia a dia, significa checar documentos, validar dados, aplicar a regra de compliance antes de aprovar uma operação. Então, sem esses controles, o risco aumenta e o processo pode sair caro para uma organização. Então, aqui fica claro: nem toda atividade tem o mesmo peso. Algumas geram valor, outras só transferem e outras protegem a operação. E aqui é interessante para você que está chegando agora em análise de processos, que não conhece muito a, a parte de análise, é que atividades de pontos de controle normalmente carregam verbos muito próprios e acontecem próximos a eventos de risco. Então, se você está ali na sua análise de processo, identificou ali um ponto de controle, pode conferir que ali tem um risco perto, fica atento. Bom, pessoal, então aqui nessa figura a gente apresenta algumas figuras que representam o, os papéis e responsabilidades, onde a gente destaca aqui, por exemplo, o dono do processo. É como se fosse o capitão do time, ele é responsável pelo processo, ponta a ponta. E aí, se falarmos de processo de concessão de crédito, ele é o dono que garante que tudo esteja funcionando, desde o pedido do cliente até a liberação do dinheiro. Então, ele olha as metas, desempenhos e os seus resultados. Já o líder do processo, ele é quem dá a direção estratégica, e normalmente é alguém da alta direção que define a visão e patrocina as mudanças. Ele não cuida do detalhe, mas garante que o processo esteja alinhado à organização. Já o gerente de processo é o responsável pelo dia a dia. Ele vai acompanhar os indicadores, ele vai resolver seus gargalos, assegura que os padrões estejam sendo seguidos e imagine que é o gerente que olha a proposta, aquela fila de propostas de crédito. Então, se ela começar a atrasar, é ele que vai atuar. Aqui a gente não trouxe a figura, mas vamos imaginar um analista de processos, que é o técnico especialista. Ele vai modelar os fluxos no Visage, no Waveflow e em outros softwares para a coleta de dados. Ele vai sugerir mudanças e vai avaliar se o processo ele precisa ser redesenhado. E por último, nós temos a governança de processos,
que é como se fosse o árbitro do jogo. Ele vai definir os princípios, metodologias, padrões e vai garantir que todos joguem pelas mesmas regras. Bom, cada papel está posicionado em relação à liderança da organização e suas áreas funcionais, e isso deixa claro os papéis do processo, que eles não substituem os papéis funcionais, mas eles convivem com eles. A seguir, a gente traz esse diagrama para vocês. Olhem com calma, pause o vídeo e a gente vai explicar um pouquinho em detalhes. Esse diagrama está disponível no CBOC, a gente traz ele para discussão. E na parte de cima nós temos a visão funcional da organização, onde cada caixinha azul claro representa um departamento financeiro, comercial, operações, recursos humanos, cada um fechado no seu quadradinho. Essa é a forma tradicional de enxergar a empresa. Cada área ela cuida do seu pedaço. Agora, a parte do meio é a visão processual da organização. Aqui nós temos processos ligados em sequência, formando uma cadeia de ponta a ponta. Note que cada subprocesso ele atravessa, nesse caso, diversas áreas funcionais, diversos departamentos. Ou seja, o processo ele não respeita os limites dos quadrados funcionais, ele é transversal a uma organização. E repare, entre um processo e outro, ele tem handoffs, essas passagens de bastão. E é justamente quando aparecem problemas, atrasos, falhas, problemas de comunicação. E na parte de baixo, o diagrama nomeia esses obstáculos como silos de uma organização. Então imagine que esses silos aqui são os problemas críticos de uma organização que são alvos de resolução. E aí onde o BPM ele aparece como disciplina de gestão, não para destruir os departamentos, mas para costurar esses subprocessos, garantindo uma visão do cliente de ponta a ponta para que ela seja de fato atendida. Então a visão funcional, ela olha de cima para baixo. A visão processual olha o ponta a ponta. E é aqui onde o profissional de processo ele se destaca. Então, o profissional de BPM, ele amarra essas duas perspectivas, então ele vê não somente a visão processual, mas também a visão funcional do processo. Então, vendo aquela visão de revezamento, né? A gente sabe que a corrida ela vai ocorrer aqui e nós conseguimos ver cada ator transferindo a passagem de bastão para que consigamos atingir nosso objetivo final. Esse diagrama mostra de forma muito clara o que significa olhar o processo de ponta a ponta. Então, na parte de cima, nós temos, como visto anteriormente, o processo ponta a ponta, passando por entre os processos funcionais. Mas repara o que acontece quando a gente olha para baixo. Todos os subprocessos, eles formam o que chamamos de processo de negócio principal. E ele conecta cada caixinha. Ele garante que a entrega ao cliente aconteça do início ao fim. Agora vejamos os números em azul. O subprocesso A demora em média 7 dias para ser executado. Já o B, 37 dias. O C, 53 e o D, 3 dias. Tá aqui. Bom, se eu somo tudo, vai chegar a 100 dias esse processo. E aqui vem a pergunta: qual desses processos é o gargalo? Bom, claramente a gente pode definir o processo C, ou seja, a etapa de maior lentidão. Então, sozinho leva mais tempo que todos juntos. É exatamente isso que o dono do processo ele precisa enxergar. Se cada departamento olha somente o seu pedaço, ninguém percebe qual o problema maior que está concentrado em um único subprocesso. Mas quando olhamos o processo de ponta a ponta, conseguimos ver onde atuar, onde reduzir o tempo e onde realmente gerar impacto para esse cliente. E esse é o poder da visão processual. Se o fluxo como um todo não entrega valor ao cliente, o cliente não fica satisfeito. Bom, aqui a gente já traz um organograma que mostra os modelos possíveis de propriedade de processo, chamado alinhado funcionalmente, ok? Esse aqui já está na parte também do CBOC. Olha só, na parte de cima temos a liderança da organização, logo abaixo a liderança funcional de cada departamento e veja que os donos ficam dentro dessas estruturas funcionais. Isso significa que cada dono do processo responde ao líder funcional e não diretamente ao líder da organização como um todo.
Ou seja, a propriedade do processo está subordinada ao silo funcional. E quais as funções disso? Bom, primeiro, é mais fácil de implementar, porque não mexe tanto na estrutura de poder da empresa. Cada dono da empresa, cada dono do processo, corrigindo, já está acostumado a responder seu chefe imediato, então a resistência ela fica menor. Segundo, é mais familiar para a equipe. Os gerentes funcionais já conhecem o fluxo, já têm autoridade sobre pessoas, então fica mais simples de aceitar essa configuração. Mas também tem desvantagens. Quando o processo atravessa diversos departamentos, pode acontecer de um dono de um processo não ter autoridade suficiente para resolver os problemas que estão em outras áreas. E aqui um exemplo prático, a gente traz um exemplo prático. Imagine que o processo de concessão de crédito ele passe pelo comercial, pela área de crédito e pelo jurídico, ok? Passou por 3 departamentos. Se cada dono de processo está preso ao seu departamento, quem garante a visão de ponta a ponta? O risco é que ninguém assume verdadeiramente a responsabilidade pelo todo. Então, o modelo alinhado funcionalmente funciona muito bem num primeiro passo. Menos ameaçador, mas em contrapartida pode ser menos eficaz para os processos que atravessam muitas áreas. Então, resumindo, esse modelo é mais fácil de implementar, mas pode deixar buracos de responsabilidades quando o processo cruza as fronteiras funcionais. E aqui nós temos um outro modelo chamado de não alinhado funcionalmente. Repare no organograma. Enquanto na versão anterior os donos do processo estavam subordinados às lideranças funcionais, aqui temos algo diferente. O dono do processo não se reporta diretamente ao líder da organização. Isso significa que ele não está preso ao departamento, ele fica no mesmo nível de autoridade dos outros demais líderes funcionais. Esse modelo tem uma grande vantagem. O dono ele está em uma posição mais apropriada para resolver problemas de handoff entre as áreas. Lembra quando falamos que os gargalos geralmente acontecem nas passagens de bastão? Pois é. Se o dono do processo ele responde apenas a um líder funcional, muitas vezes não consegue resolver o que está fora do seu departamento. Já nesse modelo, ele tem uma autonomia e força para atuar transversalmente. Mas atenção, ok? Esse arranjo também traz desafios. Ele mexe bastante na estrutura de poder da organização. Afinal, o dono do processo passa a ter o mesmo peso que os demais chefes funcionais. Isso pode gerar resistência, principalmente dos gerentes funcionais que podem se sentir ameaçados. Em alguns casos, precisa ter um apoio direto da liderança para que as mudanças possam surtir efeitos sem conflito. Bom, resumindo, o alinhamento funcional é mais fácil de implementar, mas ele é menos eficaz entre processos. Quando esses processos eles cruzam essas áreas. O não alinhado funcionalmente ele é mais eficaz para integrar ponta a ponta, mas existe uma mudança cultural maior e um modelo firme de liderança. Por isso, muitas organizações começam pelo modelo alinhado, depois evoluem para o modelo não alinhado, quando a maturidade de BPM ela aumenta. Agora, olha só esse comparativo. Do lado esquerdo, nós temos o modelo alinhado funcionalmente, muito similar ao outro slide, onde cada dono do processo continua subordinado às áreas funcionais, ou seja, cada área segue cuidando do seu pedaço. É o modelo mais fácil de implementar, conforme a gente conversou anteriormente. Agora, do lado direito, a gente traz um exemplo de desalinhamento funcional, que na verdade é uma evolução. Aqui aparece a função do líder do subprocesso, destacado em verde. Esse líder se reporta diretamente à liderança da organização, ficando no mesmo nível das autoridades funcionais. E o que isso muda? Muda tudo praticamente. Porque o líder do processo ele tem poder para poder patrocinar a transformação de ponta a ponta. Ele define a visão estratégica e garante que os objetivos e desempenhos estejam alinhados à estratégia da organização. Ele vai validar as prioridades de mudança, enquanto o dono do processo ele está ali no dia a dia, resolvendo gargalos, medindo prazos, garantindo que as entregas aconteçam. Já o líder ele vai olhar da visão do alto, assegurando que aquele processo realmente contribua para os objetivos estratégicos da organização. Exemplo prático, ok? Vamos lá. Se estamos falando de um processo de concessão de crédito, o dono ele acompanha cada etapa.
cadastro, análise, aprovação. Já o líder do processo, que pode ser um diretor ou vice-presidente, ele que garante que esse processo esteja contribuindo para expandir a carteira de clientes, reduzir a inadimplência, fortalecer a competitividade do banco. Resumindo, ele é um modelo alinhado mais simples, menos ameaçador, mas limitado. Já o modelo desalinhado como líder do processo dá muito mais força para integrar transversalmente, só que existe apoio firme da alta liderança da organização para quebrar os silos funcionais, conforme a gente viu no outro diagrama. E aqui, seguindo a nossa jornada, chegamos ao papel do gerente do processo. Olha bem esse organograma. No topo, nós temos a liderança da organização, conforme vimos, mas abaixo nós temos as lideranças funcionais, conforme visto, e do lado direito aparece o gerente funcional, o gerente do processo. Bom, ele demonstra que enquanto os gerentes funcionais cuidam do seu departamento, o gerente de processo ele tem a missão de olhar o funcionamento do processo de ponta a ponta, mas de um modo de vista mais operacional. Quais as responsabilidades típicas desse papel? Desenvolver o conhecimento, a experiência dentro da disciplina funcional, atrair e reter talentos dentro de uma área, estruturar decisões, responsabilidades da equipe, manter os procedimentos operacionais, ou seja, ele é o elo da execução diária desse processo e seus objetivos. Além disso, além dessas atribuições tradicionais, o gerente do processo tem uma responsabilidade extra. Ele vai garantir que os procedimentos no nível operacional estejam alinhados com os requisitos do processo de negócio maior da organização. Um exemplo prático. Bom, imagine um novo processo de concessão de crédito. Enquanto o dono do processo garante que o desempenho ele aconteça de ponta a ponta, o líder do processo ele vai conectar o desempenho à estratégia do banco. Já o gerente de processo vai cuidar do dia a dia, ok? Ele vai acompanhar se os analistas estão cumprindo prazos de análise de crédito, vai resolver gargalos operacionais, vai cuidar do acúmulo de propostas paradas e ele vai ajustar os procedimentos quando ele percebe que algo não esteja funcionando bem. Se pensarmos numa metáfora, o dono do processo é o comandante, é o líder que define qual é a missão, o gerente é o oficial que organiza a tropa para cuidar e executar da operação do dia a dia. Esse papel é essencial para o BPM não fique apenas no discurso, mas realmente aconteça na prática no nível mais próximo da execução. Nosso gerente do processo, ele estava aqui o tempo todo. Bom, aqui a gente traz a figura do analista de processos, ok? É o profissional que trabalha no detalhe, no desenho, na análise e na melhoria contínua dos processos. Olha aqui o organograma. Ele aparece conectado ao dono do processo e também em diálogo com os gerentes funcionais do processo, significando que ele é especialista técnico que apoia tanto a visão ponta a ponta quanto a execução diária. Quais são as responsabilidades típicas desse analista aqui? Desenhar os processos ponta a ponta, manter atualizados os repositórios e modelos de processos, colaborar com o dono e os gerentes para diagnosticar problemas, executar análise sob demanda, seja o desempenho, impacto, simulação, participar de equipes que priorizam e implementam mudanças de processo. Na prática, é quem pega o fluxo do processo e vai colocar uma ferramenta como Visage, Visio, vai detalhar cada atividade, cada regra de negócio, cada decisão, e ele vai coletar dados para mostrar se o tempo de execução está dentro do esperado. Ele avalia se tem gargalos e se o processo precisa de automação. Um exemplo bem simples, se o banco quer melhorar um processo de abertura de conta digital, o dono vai definir quais as metas e a conformidade esperada. O gerente então vai acompanhar o time de atendimento, as operações, e o analista é quem vai mapear o processo no detalhe. Vai identificar onde é que estão os cliques a mais e vai sugerir como melhorar a jornada do cliente. Se fosse uma analogia militar, o analista seria como um engenheiro de campo. Ele vai olhar o terreno, vai medir a distância, vai calcular rotas e vai traçar um plano claro para o comandante e o gerente decidam e execute o que precisa ser feito. Então, se o analista, o BPM fica sem base técnica, porque é ele quem traduz o funcionamento real do processo em informações que podem ser analisadas, melhoradas e monitoradas.
E para completar nossa jornada, chegamos ao papel da governança de processos. Aqui no organograma, a governança ela aparece ligada à liderança da organização interagindo com os analistas e os gerentes funcionais. Então, ela não executa apenas o processo, mas estabelece um conjunto de regras, padrões e as práticas que todos devem seguir. E quais são as suas responsabilidades? Bom, ela precisa garantir que esses padrões sejam respeitados em todos os processos da organização. A governança precisa oferecer orientação, mentoria, até treinamento das melhores práticas, reforçando essa conformidade. Então, a governança de processos ela atua como árbitro do jogo. Não joga, não marca gols, mas garante que todos sigam as mesmas regras e que o jogo saia justo. Então, sem a governança, cada dono do processo poderia definir seu próprio método, cada gerente faria seu próprio relatório do seu jeito, e cada analista usaria suas ferramentas diferentes, ou seja, caos. Exemplo simples. Vou imaginar com uma empresa onde cada um documenta processos em formatos diferentes. Um usa o Word, outro PowerPoint, outro usa a Visage. Quando chega a hora de comparar ou melhorar o processo de modo transversal, ninguém fala a mesma língua. A governança entra justamente para padronizar, criando um repositório único, uma linguagem comum, garantindo que as iniciativas de BPM sejam sustentáveis ao longo do tempo. Bom, de novo, se a gente for avaliar uma analogia militar, a governança é como se fosse o Estado-Maior, que vai criar as doutrinas, manuais, protocolo, que todo exército deve seguir. Então vai garantir que cada operação, independentemente da tropa, mantenha a mesma disciplina. Resumindo, a governança não executa, mas dá consistência, maturidade, continuidade ao BPM. Sem ela, o esforço das iniciativas isoladas ficam desconectadas. E aqui, pessoal, fechando nossa aula, fechando nosso estudo juntos, apresentamos para vocês um case a partir de tudo isso que a gente viu, o dono do processo, o gerente do processo, a parte dos analistas e a governança de processos, como é que tudo isso estaria conectado. A gente traz para vocês aqui um case para a gente analisar juntos, de um processo que é comercializar e ativar um plano de internet. Então, seja uma empresa de telecomunicações que quer lançar um novo produto, um novo plano de internet para todo o Brasil. E aqui o processo, representado na bandeirola superior, é o comercializar e ativar planos de internet, ok? Nós temos os departamentos, que nós temos o comercial, o financeiro, o técnico e a parte de atendimento. Temos os subprocessos relacionados, que é o vender planos, aprovar crédito, instalar o serviço e atender clientes e pedidos de suporte. Avalie, por favor, coloque nos comentários a sua visão, se você concorda com o resultado. Quem para você deveria ser o dono do processo e por quê? Onde entraria, corrigindo, o líder do processo? Que papel teria o gerente do processo? E como os analistas e a governança atuariam neste processo? Vamos lá? Três, dois, um. Bom, quem é o dono do processo? Ele seria alguém com visão ponta a ponta e responsável pelo desempenho completo do processo de comercialização, venda e ativação, ok? No caso, pode ser o diretor de operações comerciais, já que ele conecta a vendas, instalação e o suporte. Já o líder do processo, normalmente um vice-presidente, um executivo sênior, alguém que tenha poder para alinhar o processo com a visão e o crescimento da empresa. No exemplo, o VP ele pode ser o VP de estratégia ou de negócio que pode patrocinar um plano de expansão nacional. Por exemplo, aqui, por exemplo. Temos o gerente de processo, que ele vai atuar no dia a dia, vai medir os prazos de instalação, resolvendo gargalos das agendas dos técnicos e monitorando os indicadores de qualidade. No caso, poderia ser o gerente operacional de campo, ou aqui na parte também de serviços, e o analista de processos, alguém que vai mapear o fluxo completo de venda e ativação, identificando os pontos críticos, como por exemplo, falhas de comunicação entre o comercial e a instalação. A governança de processos vai definir esses padrões de modelagem, os indicadores e formatos de relatórios para que todos falem a mesma língua. Então, o processo
ele precisa seguir todas as regras de compliance e de qualidade, e isso está dentro da governança de processo. Bom, gente, era isso. Lembrando que estamos disponíveis para maiores dúvidas, né, seja para um estudo mais dirigido. Siga-nos nas redes sociais. Sim, por favor, se inscreva, curta e compartilhe este conteúdo se você gostou. E muito obrigado por ter chegado até aqui.